Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Oi, gente, estamos no ar com mais um Macaé Delas. Antes de mais nada, eu vou pedir para você seguir nossas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar. A TV Câmara tem diversos programas, podcasts, tem a sessão do dia também. Então vai lá, siga, comenta, compartilha. E eu vou começar esse programa de hoje, o Macaé Delas, que é um programa da minha saudosa Cindy, falando sobre igualdade. Dia 21 a gente celebra o Dia Mundial da Igualdade Racial. E a igualdade de tudo é o dia em que a gente celebra que somos iguais. O termo raça, ele foi instituído a partir do século XVI, mas ele vem da botânica, vem das naturezas, e começou a ser usado como forma de se sobrepor entre uma raça ou outra. O que não é verdade, porque somos a raça humana. Hoje a gente vai falar sobre igualdade e eu recebo ela, que é parlamentar mirim, Emily. Tudo bem, Emily? Tudo bem, e você, Joyce? É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer todo meu. Parlamentar mirim, trans. A gente vai desmistificar um pouco essa questão do trans. O que é ser trans? O que é para você? Como foi o processo? Como foi o processo de virar uma parlamentar mirim? O que é parlamentar mirim? Começando, o que é ser trans, Emily? Ser uma pessoa trans é você nasce em um gênero e você não se identifica naquele gênero. Então, quando eu nasci, foi me atribuído o gênero masculino. Só que eu não me identificava com o gênero masculino. Você percebe essas coisas? Acho que depende muito da pessoa. Tem gente que percebe já na infância, tem gente que percebe já crescendo, tem gente que percebe depois de mais velho, entre muitas aspas. Acho que não existe esse negócio de idade para se descobrir. Eu acho que é uma jornada de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nunca acaba. E você vai entender, você vai fazer os procedimentos que você quiser fazer e sentir bem consigo mesmo. Você começou essa descoberta sua a partir de que idade? Foi 2020, quando eu soube o que era trans. Eu não sabia antes, eu não tinha acesso a essas coisas. Eu acho que é algo que é muito negado a gente quando é pequeno pra não, dizem que essas coisas assim, sobre ser trans, ser LGBT em geral, é o que tira a inocência das crianças. Mas acho que é conhecimento. E aí eu entendi em 2020 eu tinha uns 13 anos, 14 anos, o que era ser trans. Eu peguei desde ali, então fazem 5 anos. Mas eu só fui começar a entender mesmo e poder iniciar a transição e me sentir bem comigo ano passado. Porque era algo ainda que eu tinha deixado de lado para não lidar. Eu não gostava da ideia de ter que lidar com, de ter que recomeçar. E na época, ainda sendo algo novo para mim, sendo algo novo para minha família, era algo que dava muita desavença. Então eu falei, não, vou deixar de lado a coisa da minha cabeça. E aí quando foi ano passado, na virada do ano retrasado pro ano passado, eu peguei e entendi, cara, na verdade, é isso aqui. Eu sou uma mulher, eu me identifico como uma mulher. E aí que começou todo um processo, foi um processo bem longo, mas eu só senti que eu me libertei na semana parlamentar, por causa de toda a exposição que é. Porque antes eu não era acostumada a ficar saindo tanto de casa, não era acostumada a usar roupas tão femininas, assim, ditas. Eu era uma pessoa mais, tentando respeitar um limite que não existia. Era, andar numa linha que
Não tinha. Ô Emily, nessa sua descoberta de si mesma, você negou, em algum momento você se negou o direito de mudar? Você, não, isso, como você chegou a falar agora, isso deve ser coisa da minha cabeça. Você teve esse processo de negação? Tive em meados de 2022, 2021, 2022, por aí. Porque eu andava com algumas pessoas na época que aí as pessoas falavam, ah não, que eu não acredito que você seja, eu acho que isso é fase, eu acho que isso é coisa da sua cabeça. E aí, como eu não entendia como era, você não tem uma preparação de como lidar com isso. É algo muito mais embaixo. Eu falei, não, tipo, é coisa da minha cabeça, quer saber? Eu vou deixar de lado. E eu comecei a falar assim, é isso. Eu não definia nada, pra não ter que lidar com. Só que uma hora ou outra eu ia coisar. Então, coisar, que palavra feia. Mas uma hora ou outra eu ia ter que lidar com isso. E aí eu fui entender, né, que eu não podia fugir disso. E era algo que me incomodava. Você sofreu preconceito nesse período? Da transição, Sim. existem situações que são as transfobias. Existem situações, mas um preconceito não. Mas assim, é bem difícil, por exemplo, ser uma pessoa trans de ensino médio. Quando eu voltei pro ensino médio esse ano, eu percebi as pessoas rindo, os meninos rindo, as meninas olhando assim, de cima a baixo. E as meninas não tinham 1/3 da minha altura, né? Então... Mas isso é um tipo de preconceito, é um preconceito também, né? Sim. E era bem desconfortável. Eu falei, cara, eu não vou conseguir estudar esse ano, porque isso tá me incomodando. Os meninos rindo, as pessoas olhando de cima a baixo. Você sabe que isso é algo que você vai passar sempre. Mas o ponto de não ter uma pessoa que vai te entender a fundo nisso, eu tenho pessoas que vão me entender. Mas elas não vão saber como eu tô me sentindo. Elas não estão na minha carne. Sim. E aí era bem, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu só segui. E agora acho que parou. O que você acha por que você acha que as pessoas agem dessa maneira? O que você acha que faz com que as pessoas sejam até agressivas às vezes em relação ao outro, em relação a uma escolha, em relação à sua identificação? A criação pode ser desde criança. Muitas pessoas, não todos. Se eu falar todos, eu estaria mentindo. Muitas pessoas são criadas que você não pode, que é errado, que usam muito a religião também para pregar isso. E eu discordo totalmente, porque, por exemplo, eu acho que Jesus, Deus, não iria gostar dessas coisas. E acho que é muito a criação, o estranhismo, o não conhecimento e também a imagem que tem, porque as pessoas associam muito a imagem de pessoas trans, travestis, com uma imagem maliciosa, com uma imagem de milícia também. Milícia não, acho que não é a palavra certa. Mas como se fosse algo perigoso, sabe? Então as pessoas olham com um certo estranhismo, mas tem um preconceito, né? Elas te moldam assim. Na sua família você encontrou dificuldade, barreira para poder se colocar, na verdade, né? Para poder se apresentar como você é? Não, porque eu também tentei não lidar com isso. Eu vou ser bem sincera. Eu cheguei, mudei tudo na minha rede social. Tudo. Não falei nada. A sua rede social é nova, né? Ou não? É do ano passado. É do ano passado? Eu criei uma nova conta. E aí eu mudei tudo na minha rede social e minha mãe veio me perguntar e eu falei, é isso. Só que por um tempo foi só eu e minha mãe. E aí depois foi passando pra minha irmã foi começando a entender, realmente ver a profundidade. E aí, pra mim, o mais difícil foi o meu pai. Contar pro meu pai. E até hoje eu acho que ele não entendeu 100% por não ter tanto conhecimento. De achar que é uma coisa, na verdade é outra. Mas não foi difícil. Foi difícil pra mim poder dar os passos. Mas pra eles, acredito que é difícil sim, que a minha mãe sempre comenta comigo que não vai ser algo fácil. Mas eles se esforçaram bastante, muito. Pelo que você está falando, a maior dificuldade do outro entender é a falta de conhecimento, né? No mundo que a gente vive hoje em dia, onde a tecnologia muito avançada, tudo muito rápido, conhecimento é uma coisa que não falta para quem não quer, né? O que você acha
Como que é para você conviver hoje com pessoas que usam discurso de ódio, por exemplo? Mesmo com tanta difusão, com tanta informação, com tanto conhecimento, como que você vê essas pessoas? Eu vejo assim, como... Nossa, você é bem chatinho, né? Eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu não lido com o que eu não quero. Você falou alguma coisa que eu não gosto, eu vou tirar dos seguidores. Pronto. Ai, não sei o que, postar alguma coisa que eu não tô afim, silencio. Porque o mundo é meu e você só existe se eu quiser. Mas, quando uma pessoa ela é próxima a ficar fazendo essas coisas, o que você tem de primeira reação é se afastar. Claro. Se você continuar, você vai ser jogada pra essa poça de ódio. Mas eu nunca cheguei a lidar com uma pessoa que fica com discursos de ódio. Só que existe gente que publica e reposta e não sei o que, um monte de coisa. E eu simplesmente não me associo. Eu pego, tiro seguidores, dou um follow, porque eu não sou obrigada a lidar. Você passou na sua candidatura, pelo que você estava falando, por uma situação constrangedora, não foi? Sim. Você gostaria de falar um pouco sobre... Foi na semana parlamentar, não foi durante a candidatura. Na candidatura também teve uma situação... Nossa, a minha divulgação, como ela tinha cartazes, eu saí espalhando pela escola. E aí, em um dos cartazes, escreveram que era pra virar homem. E aí, eu virei eleita, a primeira mulher trans eleita, então... E eu tinha uma caligrafia boa, diferente dele. Aí, na semana parlamentar, a gente estava numa comissão de CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde os projetos de lei são passados por um filtro, para ver o que vai passar e o que não vai passar, depois, né, tem uma certa votação. E aí, uma parlamentar que ela, enquanto eu estava apresentando a correlatoria do projeto que eu tinha pego, ela se referiu a mim como deputado cerca de 3 vezes, 4 vezes. E corrigiram ela, a mesa diretora. Não a mesa diretora, mas a mesa coisa lá da... Que coisa feia. A mesa responsável corrigiu ela, teve parlamentar que corrigiu ela. Sim. E ela falou, não, que biologicamente, cientificamente, você é deputado. E não é assim que as coisas funcionam. Até porque política não se mistura com biologia. E o que você acredita não é o que eu acredito. A mesma forma que o que eu acredito, você não é obrigado a acreditar. Sim. Agora, a forma que ela expressou não foi nada de bacana. Foi ao vivo, não tinha necessidade. Se isso era um pensamento dela, é um problema inteiramente seu. Eu não tô nem aí. Com certeza. Falando nessa questão parlamentar, como que aconteceu tudo isso? O que é esse parlamentar mirim? Como que isso aconteceu na sua vida? Por que você optou por virar uma parlamentar? Olha, pra ser bem sincero, o Parlamento Juvenil ele chegou na minha vida muito do nada, muito repentino. Chegaram na escola, explicaram o projeto e desde o começo eu falei, eu vou me inscrever, vou passar, eu vou ser eleita. Me inscrevi, mas eu tava bem desanimada. E aí eu comecei, né? Eu pensei em tudo, mas assim, muito na cagada. Foi tipo assim, tô fazendo pra ver onde vai. Eu não tinha expectativa. Sim. E aí saiu o resultado, eu fui eleita. Eu falei, tá, o que eu faço agora? E aí, eu sendo eleita, a minha ficha só foi cair quando eu tava no Rio de Janeiro. Eu só fui entender o nível de tudo quando eu tava no Rio de Janeiro. O que é lá? Como que é essa semana? O Parlamento Juvenil, o Parlamento Juvenil, ele é um projeto da Alerj com a SEDUC, que o adolescente ele vai se inscrever, vai passar por uma eleição e ele vai ser escolhido. Vai ser escolhido o principal e o suplente. E aí você vai ter chances de ter um projeto de lei que realmente vire lei no final, uma lei estadual, né? Você vai ter a vida, a rotina de um deputado por uma semana. É muito bom pra quem quer ingressar na política. Mas, curiosamente, eu não gostava de política. Eu odiava política, achava política muito chato. Hoje em dia, claramente, mudei tudo, né? Eu estudei. Então... Mas é muito bacana pra quem gosta dessa área de defender, de argumentar. Trazer igualdade. Isso. Também. Você chegou a criar algum projeto, alguma coisa? Criei um projeto que você não pode ir sem um projeto. Mas existe a opção de você pegar uma correlatoria de projeto, que é você fazer um projeto e é o famoso faz que eu boto o nome, mas claro que não é assim, isso é bem errado, você tem que ajudar. Mas eu fiz um projeto de lei baseando é muito bom você se basear na realidade que você vive. Sim. E a realidade que eu tava vendo, pelo menos é minha e de algumas amigas minhas, era a falta de oportunidade de emprego de jovem aprendiz.
A falta de acesso à informação de que existiam alguns órgãos que encaminham, a falta de emprego em geral, né? E ainda mais, tipo assim, tem muita gente que realmente precisa muito e não consegue, e tem outras pessoas que elas não precisam tanto e conseguem. Então acaba sendo uma injustiça. É os famosos peixinhos, né? Os Nepo Babies. E aí eu criei um projeto de lei, não criei, eu alterei uma lei já existente, onde eu propusia, não lembro, onde eu botava como proposta criarem um site onde mantém as vagas atualizadas, a escola, né, poder ajudar nisso, ajudar na divulgação, ter um certo acolhimento com pessoas negras, pessoas LGBTs em geral, pessoas de baixa renda, mas ele não passou. Eu não lembro porque disseram, acho que porque já tinha, mas é claro que já tinha um projeto de alteração, mas... E quais políticas públicas que você considera essencial promover para a inclusão? Nas leis, né, que elimine a discriminação, o racismo e tudo mais. Todas essas políticas são importantes, mas a gente vê que muita delas vai funcionar só na teoria. Na prática acaba não pegando, mas isso vai muito da pessoa. Mas é porque hoje as pessoas são muito desinteressadas na política. Porque as pessoas acham que política é chato, que política é isso. Mas depois que eu fui estudar, depois que eu fui ver, depois que eu fui entender, eu percebi, tipo assim, a política ela não é chata, ela só não é representativa. Ela não é interessante porque não tem alguém que te represente. Mas tem muitas pessoas que também não fazem o porquê disso. Tem muitas pessoas que vão vender o voto, tem muitas pessoas que não vão nem votar. Eu acho bem coisa. Eu, ano que vem, vou ter que votar. E se eu não tiver uma pessoa que me represente, acho que vai ter que anular, provavelmente. Mas também dizem que a anulação não é boa. Então eu não sei. Mas política pública é importante. A inclusão, a diversidade, o acesso à educação, a igualdade. Emily, você falando em educação e inclusão, que você acha, como que você acha que a lei de cotas ela beneficia as pessoas? E eu não sei se tem para trans ou não tem, ou se isso é viável. Então, tem algumas universidades hoje que elas apresentam cotas para pessoas trans. Eu até fiz uma postagem disso no Instagram, um artigo. Sim. Artigo, entre muitas aspas. Mas achei muito relevante. Existem algumas pessoas, algumas empresas, algumas universidades que elas podem dar uma visibilidade maior para pessoas LGBTs em geral. Mas não é uma coisa por lei. Tem que dar tantos % para pessoas trans. Eu acho que é importante porque muitas pessoas trans, elas hoje não estão em uma universidade, em uma faculdade, não é porque elas não conseguem, é pela falta de oportunidade, pela falta de acesso à educação, muitas vezes. Porque a gente sabe que a realidade não é de todo mundo. Eu posso não ter tido a realidade de muitas, Sim. mas eu tenho noção que muitas pessoas trans são expulsas de casa muito cedo, muitas pessoas trans, elas têm que ir à prostituição, ou elas têm que dar o seu jeito, e às vezes não é porque elas querem estar ali. Eu acho que ninguém quer estar ali, viver disso. É muito falta de oportunidade. Então as cotas, elas são importantes porque você vai garantir que se formem bons profissionais, porque a identidade de gênero da pessoa não vai definir se uma pessoa é uma boa profissional ou não. Exatamente, nem se ela é qualificada cognitivamente ou não. Exatamente. Né? Mas eu acho que altera muito o ambiente em que você estudou, em que você cresceu. Isso independente de gênero, de ser trans ou não, isso com certeza modifica as possibilidades. Esses dias eu estava até estudando e vi um mapa do Brasil, e no mapa do Brasil tinha uma rachadura no meio. E entre essa rachadura, de um lado você tinha um lugar onde tinha prédios de classe média alta, e do outro lado você tinha as periferias, os barracos, o que mostra claramente a falta de oportunidade. Essa falta de oportunidade e essa divisão que às vezes a gente mesmo classifica, né? Porque a gente coloca de repente que uma pessoa trans, ou que um negro, ou que, enfim, de tal religião não pode ter acesso a esse tipo de coisa, e a gente acaba fazendo essa divisão injusta quando a gente separa quem pode estudar, quem pode frequentar tal lugar.
é uma situação bem complicada. Saúde e bem-estar. Como você acredita que seria um serviço mais adequado, mais humanizado? Precisa ser tratado com diferença ou é igual para todo mundo? Então, a saúde ela não vai ser igual para todo mundo, porque a gente sabe que hoje em dia, independente, a gente ainda tem muito... Como eu posso falar? Muita necessidade na área da saúde. Por exemplo, pessoas trans conseguem fazer a terapia hormonal pelo SUS. E eu faço a minha pelo SUS. Caso vocês não saibam, existe um laboratório LGBT aqui em Macaé. É o Dona Alba. Só que tem muitos lugares que não tem ambulatório LGBT. Então, tipo assim, pelo que eu conheça, o ambulatório LGBT, assim, que mais tem coisa é lá em São Paulo, que mais atende gente, etc. Mas não é também 100% de você conseguir gratuito, por exemplo. Enquanto eu tava indo ver pra começar a TH, né, e tal, eu teria que comprar os hormônios à parte, porque meu médico depende, porque vai dar o tanto de comprimido que você vai tomar por dia, por semana. E aí acaba que tem um que, tipo, sairia... É um exemplo, acho que é até desnecessário esse exemplo, mas tem um hormônio específico que ele tem tantos comprimidos hormonais e tantos comprimidos é só pra, tipo, repor. É tipo anticoncepcional, repor quando a mulher tem que dar aquela pausa. Sim. E aí acabaria que esse não é adequado para pessoas trans, né, para mulheres trans, porque vai fazer o crescimento de pelo, acne, etc. E aí essa caixa custaria papo de uns R$80 por semana, por mês. Então é bem caro. Então acho que a saúde do Brasil, ela é boa, mas ainda é precária. Ainda falta muita especialização, mas não é nem por parte dos doutores. Tem muitos doutores hoje que eles são formados nisso. Eles só não conseguem ter mais atuar. acesso. Precisam ter mais acesso. Então, vem muito da prefeitura, do governo, poder promover essas coisas. Exatamente. Políticas públicas de igualdade. A gente está desde o começo falando sobre igualdade. Educação. Eu acho que eu cheguei a falar, né, das políticas públicas que as escolas deveriam... Agora sim. Quais as políticas públicas que você acha que deveria ser adotado na escola para promover a aceitação de diversidade de gêneros? Palestra. É o essencial, palestra. Porque a falta de conhecimento das pessoas, a ignorância, muitas vezes proposital, das pessoas, poderia ser aberta com palestras. Eu também defendo muitas outras ideias. Tipo, eu acho que deveriam existir educação sexual nas escolas. Porque eu acho que é importante. É tabu, é um tema tabu e é uma coisa que poderiam cair em cima e poderiam me apoiar. Mas essa é a minha opinião. Goste você ou não, eu continuo pensando assim. Porque, por exemplo, a educação sexual, ela não vai ensinar um adolescente a ter aquele ato, mas vai ensinar a prevenir uma possível gravidez, doenças sexualmente transmissíveis. Mas hoje em dia a gente não pode falar que, ai meu Deus, os jovens não têm conhecimento. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso ao celular. Sim. Só que também essas coisas podem ser educadas com os pais. Os pais podem chegar nos seus filhos e falarem. Isso não é um tabu tão grande. Porque se o seu filho, ele não aprender com você, ele vai aprender com o mundo. É igual se você prender muito o seu filho, ele vai fazer pior. Não é pra vocês deixarem o filho de vocês solto, fazer o que quiser também, né? Mas oferecer educação. Oferecer educação, estabelecer os limites, explicar as coisas. Então eu acho que palestra é muito importante, essencial. Mas também eu acho que parte disso tudo vai vir das pessoas. As pessoas, elas têm que querer também. Não adianta nada o governo, a escola, a prefeitura... se mobilizar e as pessoas não tiverem nada interessado. Seria desnecessário. Você já sofreu algum ato de violência? Alguma coisa assim? Violência física, não. Mas existe a violência verbal, que vai ser cometida com a transfobia também. Por exemplo, já teve vezes que eu fui no banheiro feminino e deu uma dor de cabeça... E assim, não é culpa da unidade, não é culpa do estabelecimento, é culpa das pessoas. Fazem um alvoroço em cima de nada. Assim, o problema de tudo é que as pessoas maldam muito pessoas trans.
As pessoas associam as pessoas trans como que vai fazer alguma coisa. Mas aí eu vou colocar uma colocação para você que não tem nada a ver sobre maldar pessoas trans ou não. Você já pensou que muitas pessoas podem se aproveitar dessa condição de homens e mulheres usarem banheiros mistos, de repente, para poder... A gente vive num mundo violento. Para poder cometer um ato de maldade, de violência feminina também. Sim, mas acho que acredito essa ideia de banheiro misto pra mim é meio inválida. Tipo assim, Emily, não frequentaria um banheiro que um homem frequentaria. Tudo misturado, homem com mulher, não gostaria. Então eu entendo esse posicionamento. Agora, uma mulher trans usar um banheiro feminino não é um problema, a não ser que a pessoa esteja realmente se aproveitando. Existem sim casos. Sim. Agora, também tem a solução de fazerem um banheiro que ele é o banheiro sem gênero. Que é um banheiro que qualquer pessoa pode usar a qualquer momento. Eu acho essa ideia... Gente, revolucionária, é incrível. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema em usar. De quem é essa ideia? Você já ouviu em algum Não, lugar? mas existe. Por exemplo, no Senai tem um banheiro. A gente chama de banheiro neutro. Que qualquer pessoa pode usar. Um homem pode usar, uma mulher pode usar. É um banheiro individual. Eu gosto disso. É tipo banheiro de cadeirante? É. E eu gosto porque eu sou uma pessoa muito tímida pra ir em banheiro público. Não é pelo fato do preconceito ou nada. Eu sou uma pessoa muito chata pra coisar. Eu não sei, eu não consigo fazer minhas coisas, o que eu tiver que fazer. Então, acho que esse banheiro individual, ele é uma solução muito boa. É algo muito bom. Só que não é todo estabelecimento, toda escola, toda unidade que vai ter, né, uma estrutura também em construir. A gente tem que levar isso em consideração. Verdade. Ó, representatividade. O que você acha que falta em termos de representatividade na comunidade trans dentro da política? Acho que faltam mais pessoas trans, mas hoje em dia nós temos até que, comparando com o passado, a gente tem bastante pessoas trans na política hoje e isso é gratificante. Então, a gente tem, todo mundo vai conhecer a Erika Hilton, nossa deputada federal, a gente tem a Amanda Pascoal lá em São Paulo, a gente tem outras mulheres trans, tem uma vereadora trans também, eu só não vou lembrar o nome dela, mas ela é lá de Natal. Então, hoje em dia, existe bastante representatividade. Mas ainda existe o preconceito. O que mais te motiva, o Emily? Que fala assim, não, se deu certo, ou quem, se deu certo para fulano, eu não vou desistir, é difícil. E é difícil para todo mundo, mas quem mais te motiva, te dá um alento, uma esperança? A Érica, pela forma que ela põe as falas dela, ela não se deixa levar, ela põe os limites dela, então eu aprendi a estabelecer os meus limites muito assim, bom, você não pode falar isso porque você tá aqui, eu não sou menos que você. Eu aprendi muito isso com ela, porque antes eu era uma cachorrinha indefesa, eu botava o rabinho entre as pernas e saía correndo. Agora não, agora eu vou peitar assim. Por exemplo, a situação de transfobia que eu passei, eu não fiz nada, porque quando isso acontece, eu acho que você fica muito sem reação, você fica assim, sabe aquele emoji? Você fica assim. E aí também é todo um medo. Então, tipo assim, quando tudo aconteceu, por exemplo, eu fingi que tá tudo bem, eu fingi que nada aconteceu. Assim, as pessoas perguntavam, porque as pessoas sabiam, era ao vivo. Não tinha pra onde fugir, não tinha pra onde escapar. E quem foi que te segurou na mão ali? Não, olha, isso daí tá errado. As gestoras do projeto, as antigas gestoras, que hoje mudou. A Débora e a Natália, elas são, assim, muito importantes pra mim, porque elas vieram comigo, conversaram, pediram desculpa, a gente até chorou juntas, porque elas fizeram de tudo pra isso não acontecer, pra eu estar o mais confortável possível, e aconteceu, mas não foi culpa delas. Então, eu sinto que, assim, toda a equipe do Parlamento Juvenil, da logística as monitores, todo mundo sempre apoiou, segurou muito minha mão. Ninguém nunca me distratou, ninguém nunca desfez. Então, eu criei um vínculo muito forte com a equipe. Amo a equipe, amo. Então, mas assim, muitos PJs também, eles pegaram, tentaram conversar, só que eu tentei fingir de despercebida, porque eu tava com medo das pessoas, de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, depois caírem em cima de mim. E aí eu saí como errada. Eu tava muito com essa visão, era penúltimo dia, e... Você em algum momento teve medo da desaprovação por ser trans? Dentro da questão parlamentar, assim, você em algum momento pensou que isso fosse algo que fosse motivo de retaliação também? Não, se eu fui eleito porque as pessoas quiseram, não tenho o que fazer. Me mata, então. Agora, eu não vou muito nessa. Você gostou? Ótimo, que bom. Você não gostou? Que pena. Tem muitas pessoas que são de direitas que eu fiquei assim, de serem eleitas com as opiniões que têm, com os argumentos que têm. Mas eu vou poder fazer o quê? Eu posso não concordar, mas eu vou respeitar a pessoa? Não, a não ser que ela me estresse. Você tem muitos amigos trans ou não? Como que você vê hoje Não tantos. Eu tenho
Assim, amigo pra mim é uma palavra muito forte. Eu acho que amigo é realmente uma pessoa que você conta no dedo, que sempre tá ali com você. Mas eu tenho conhecimento, só que aqui em Macaé não tanto. Assim, eu conheço poucas pessoas, em geral. Eu não sou de sair de casa, eu não sou de fazer amizade. Eu sou uma pessoa bem reservada e introvertida. Eu morro de vergonha das coisas. Sou extrovertida e introvertida ao mesmo tempo. Então, eu não conheço tantas pessoas trans aqui em Macaé, mas eu tenho conhecimento, tenho amigos. Eu ia perguntar para você. Perguntei da questão se você tem alguns amigos e conversa, justamente por causa disso. Se tem esse intercâmbio de informações, de eles falarem para você como se sentem também, ou de vocês trocarem alguma situação que passaram para poder se fortalecer. Então, tipo, no TikTok é a maior comunidade que você teria para isso, mas eu morro de vergonha de gravar vídeo. Mas eu tenho muitas pessoas trans que me seguem no TikTok por conta de um vídeo que eu fiz sobre também a pauta trans, né? Que era uma trend que tava coisa na época. Mas eu não sou uma pessoa de conversar tanto. Eu tenho uma pessoa, uma amiga minha, muito próxima, muito querida, que me apoia desde o começo da transição, que eu converso com ela sobre as coisas que acontecem. E ela é mais, assim, realidade, acorda. Mas eu sou uma pessoa mais emotivinha, sensível. Mas agora, quando eu pego também pra ficar com raiva... O que mais marca você nisso tudo de bom? Pode falar alguma coisa também que você... Na transição, no parlamento... de tudo. O que marcou sua vida, que você falou, olhou pra você, é isso mesmo, eu não vou ter medo, porque tô no caminho certo. Onde que o seu coração ali falou que você... Quando eu vi as pessoas fazendo matérias e quando eu vi que eu era a primeira pessoa trans a ser eleita, eu vi as pessoas fazendo matéria elogiando e tendo algumas críticas também, eu fiquei, caraca, tô no lugar certo, né? Realmente eu fiz história. Só que eu não tinha noção disso tudo até chegar ao final. De que todo mundo parou. Assim, não todo mundo, oh meu Deus, eu não sou o centro do mundo. Mas quando as pessoas pararam pra falar que foi muito importante, que essa representação é muito importante, é um ato de coragem. Porque você também tá se arriscando. Mesmo que você seja protegido e tudo, você está se arriscando no dia a dia. Você está se arriscando com as coisas que você põe, com as coisas que você fala. E você está trazendo voz para quem não tem, que muitas vezes fica com medo por família. Foi o que me motivou a estar no Parlamento Juvenil, porque a gente conhece poucas pessoas trans que representam na política. Sim. Mas a política não era assim, oh meu Deus, eu odiava a política, odiava. E hoje? Hoje em dia eu gosto. Pretende ser vereadora? Não por agora. Assim, eu acho isso muito fundo, porque eu não gosto de moldar a minha vida só nisso. Sim. Eu ainda tenho vontade de fazer minha faculdade, eu tenho vontade de trabalhar mais com sendo uma pessoa pública, sabe? Eu amaria ser repórter. Eu amaria. Eu perguntei pra você o que você gostaria de ser. Você falou que gostaria de ser jornalista. Emily, a gente está estourando o nosso tempo. Tinha ainda algumas coisas para te perguntar. Mas a gente remarca. Tem mais, tem um diretor querendo conversar com você também. Eu vou pedir para poder você deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que passam, de repente, por dificuldade, né? Até para poder se aceitar. Porque eu acho que o mais difícil não é você esperar a aceitação do outro, é você se aceitar, né? Você se olhar, você saber quem você é, conhecer a sua identidade. Então, pedir para você usar o tempo para você falar o que você quiser. Eu queria falar para vocês respeitarem o limite de vocês, o tempo de vocês. Vocês não precisam saber tudo agora. O autoconhecimento faz parte da transição. Você não vai se identificar uma pessoa trans e você vai estar super decidida disso, porque você vai ter momentos e momentos. A disforia existe, o preconceito vai existir, mas você também tem que se manter forte. Porque se você se deixar abalar por uma situação que aconteceu ou outra, embora isso seja muito chato, seja, assim, um inferno, você não pode se deixar abalar, porque é muito o que dizem, você não vai sofrer isso só hoje. Só que se você deixar abalar em uma luta, você em todas as outras lutas vai abaixar a cabeça. E a gente não tem que abaixar a cabeça, não. A gente tem que aumentar a cabeça, levantar o nosso nariz, né? É muito importante também estabelecer os seus limites. Além de respeitar os seus limites, é bom estabelecer os seus limites. Eu não quero, eu não gosto, eu não vou. Isso é muito importante. Porque isso não vai dar o direito de uma pessoa querer fazer o que quiser ou te moldar. Com certeza.
Gente, chegamos ao final do Macaé Delas. Hoje a gente trouxe esse tema, né, de igualdade aqui, e política, e mulher, é um programa feminino. Eu estava googando, né, eu acho que essa semana na rede social, e eu vi uma menina que perguntava para um rapaz assim, entre você tá de frente com 2 lobos, um mau e um bom, qual que te devora, né? Uma coisa assim. E no final ele falou assim, aquele que você alimenta mais. Então, seria bom. Tudo que a gente tem, tudo que a gente vive é fruto daquilo que a gente alimenta na nossa mente, daquilo que a gente alimenta no nosso coração. Se você escolher coisas boas, isso vai tomar conta de você. Se você escolher coisas ruins, a vida é feita de escolhas, você vai colher aquilo que você vai plantar. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você por apresentar o programa, foi incrível te conhecer. Maravilhoso. Obrigada por ter assistido até aqui. Peço que você siga nossas redes sociais mais uma vez. Curta, comente, compartilhe, até porque é um conteúdo que a gente precisa difundir, a gente precisa respeitar mais as pessoas, seja qual for a questão de igualdade que ela precisa ser tratada, respeito é fundamental em todas as áreas. Eu fico por aqui, até a próxima. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.